Freddie Mercury, um homem que evoca o máximo esplendor do rock, não só deixou uma marca indelével na música, mas também viveu uma das histórias de amor mais extraordinárias da nossa era. Imagine um homem que, apesar da fama, da fortuna e da constante atenção do mundo, sempre retornou a uma pessoa como seu refúgio, sua âncora e sua maior verdade. E esse homem era Freddie e essa pessoa era Mary Austin. O que eles compartilharam não foi um simples romance, nem uma mera amizade. Foi um laço inquebrantável que desafiava as normas e as expectativas. Por trás do brilho e da energia dos palcos, havia uma conexão que desafiava todas as etiquetas. Seu vínculo eterno com Mary Austin. Quem foi essa mulher que, sem buscar fama, se tornou o refúgio emocional do homem que o mundo adorava? O amor eterno de Freddie Mercury por Mary Austin. O inesquecível líder do Queen imortalizou seu amor por Mary Austin na balada Love of My Life, uma das canções mais queridas do repertório da banda. Fred descreveu Mary como o amor de sua vida em inúmeras ocasiões, e essa afirmação não era exagerada. Seu vínculo começou como um relacionamento romântico, que rapidamente se transformou em algo muito mais profundo. Nas palavras do próprio Fred, todos os meus amantes me perguntam por que não podem substituir Mary, mas é simplesmente impossível. A única amiga que tenho é Mary, e não quero mais ninguém. Para mim, ela foi minha esposa. Acreditamos um no outro, e isso é suficiente para mim. Essa declaração resume perfeitamente o amor eterno que Mercury sentia por Mary, que permaneceu ao seu lado até o fim. Eles se conheceram em 1969, em Londres. Fred, então um jovem sonhador, e Mary, uma mulher trabalhadora e humilde, se encontraram na Boutique Viva, onde Mary trabalhava como assistente. Desde o início, a conexão entre eles foi inegável. Apesar de seu relacionamento romântico ter terminado em 1976, quando Fred confessou sua orientação sexual, seu vínculo evoluiu para uma amizade profunda que resistiu aos embates do tempo e da fama. Quando Queen alcançou o auge do sucesso, Fred se cercou de multidões, mas Mary sempre foi sua constante. Mesmo depois que a relação entre ambos mudou, Fred fez de tudo para mantê-la por perto. Ele comprou uma casa para ela, perto de Garden Lodge, a mansão onde ele vivia, e a incluiu em seu círculo mais íntimo. Mary continuou apoiando-o em sua carreira, acompanhando-o em shows e eventos, demonstrando que o amor nem sempre precisa se ajustar às definições convencionais. O amor eterno de Fred por Mary também ficou registrado em seu testamento. Além de legar a ela Garden Lodge, sua casa em Londres, ele deixou a maior parte de sua fortuna, garantindo que ela estivesse bem cuidada após sua morte. Fred confiava tanto em Mary que lhe encarregou a tarefa de espalhar suas cinzas em um local secreto, um desejo que ela cumpriu com total discrição. Até hoje, ninguém, exceto Mary, conhece esse lugar. Um gesto que fala do profundo respeito e confiança entre ambos. A relação de Fred e Mary foi tão única que até mesmo seus amigos próximos a admiravam. Elton John, grande amigo de Mercury, comentou uma vez que o vínculo entre eles era um dos exemplos mais belos de amor verdadeiro que já vi. Além disso, Mary ainda conserva muitas pertenças de Fred, incluindo cartas pessoais e fotografias inéditas, como um tributo à sua história compartilhada. O início da relação, em 1969, na vibrante cena londrina, ocorreu um encontro que mudaria a vida de duas pessoas para sempre. Freddie Mercury, então, um jovem com sonhos de grandeza no mundo da música, conheceu Mary Austin, uma mulher simples, trabalhadora e cheia de encanto, na Boutique Viva, onde ela trabalhava como assistente. Naquele momento, Fred ainda não era o carismático líder do Queen que dominaria os palcos do mundo. Em vez disso, era um jovem cheio de ideias, mas com uma vida bastante modesta. Apesar de suas diferenças, a conexão entre eles foi imediata e profunda. Mary descreveu Fred como alguém completamente diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Sua personalidade, segura e vibrante, contrastava com sua própria natureza mais reservada, mas essa dicotomia parecia ser precisamente o que os unia. Fred, por sua vez, ficou cativado pela doçura e autenticidade de Mary, e não demorou muito para que começassem um relacionamento romântico. Embora o ambiente em que viviam fosse humilde, e as aspirações de Fred ainda estivessem longe de se materializar, o amor que compartilhavam os fazia sentir-se invencíveis.
Durante esses primeiros anos, Mary foi testemunha dos primeiros passos de Fred em seu caminho para a música. Enquanto trabalhava na boutique, ele passava horas aperfeiçoando seu estilo e explorando sua identidade artística. A relação não só lhes permitiu crescer como casal, mas também como indivíduos, com Mary oferecendo apoio incondicional aos sonhos de Fred. Era evidente que não se tratava de um relacionamento comum. Em vez disso, ambos estavam construindo um laço que desafiava as convenções. Fred costumava levar Mary a pequenos concertos e reuniões com músicos, apresentando-a como alguém especial em sua vida. Segundo Mary, a confiança e o entusiasmo de Fred eram contagiantes. Embora ela se descrevesse como uma pessoa tímida, Fred a incentivava constantemente a acreditar em si mesma. Essa dinâmica foi essencial nesses anos iniciais, quando as incertezas eram abundantes e o futuro parecia incerto. A Boutique Viva, onde Mary trabalhava, era um ponto de encontro para jovens, criativos e sonhadores na década de 1960. Artistas como Mick Jagger e David Bowie frequentavam o lugar, o que transformou a loja em um ícone cultural da época. Fred, sendo um amante da moda, era um cliente habitual. Esse ambiente, cheio de criatividade e estilo, provavelmente influenciou na estética, que mais tarde definiria o Queen e Mercury como artista. A vida humilde antes da fama. Antes que os holofotes iluminassem Fred Mercury como o líder indiscutível do Queen, sua vida ao lado de Mary Austin era marcada pela simplicidade e pelo esforço compartilhado. Eles viviam em um pequeno apartamento em Londres, onde as comodidades eram mínimas, mas o carinho e a cumplicidade entre ambos compensavam tudo. Aqueles primeiros anos foram um reflexo de duas almas jovens que se apoiavam mutuamente enquanto tentavam encontrar seu lugar no mundo. Fred, apaixonado pela música e com uma energia criativa inesgotável, dedicava horas intermináveis a aperfeiçoar sua arte. Enquanto isso, Mary trabalhava longas jornadas na boutique, contribuindo para o lar com o que podia. Sua vida cotidiana não era diferente da de qualquer outro casal jovem. Preparar refeições simples, compartilhar conversas noturnas sobre sonhos e desejos e enfrentar juntos os desafios da vida na cidade. Era uma rotina humilde, mas que estabeleceu as bases para uma conexão que perduraria mesmo quando as circunstâncias mudaram drasticamente. O apartamento que compartilhavam em West Kensington não era mais do que um modesto estúdio. No entanto, Fred o via como seu refúgio criativo, enchendo de esboços, letras de músicas e desenhos que falavam de suas grandes aspirações. Mary, embora mais reservada, encontrava inspiração na paixão de Fred e seu apoio incondicional se tornou um pilar fundamental na vida do músico. Como ela lembrou anos depois, ele tinha uma energia magnética que fazia você acreditar que tudo era possível. Apesar da falta de luxos, compartilhavam momentos de felicidade autêntica. Fred costumava cantar para Mary em casa, interpretando músicas que ainda não haviam sido apresentadas ao público, mas que já deixavam entrever o gênio musical que estava por se revelar. Naqueles anos, não havia multidão de fãs nem palcos monumentais, apenas duas pessoas que encontravam alegria na companhia uma da outra. Durante esta etapa, Fred trabalhou vendendo roupas de segunda mão no mercado de Kensington, conhecido por atrair artistas e criativos. Este trabalho não só ajudou a financiar suas despesas básicas, mas também lhe permitiu mergulhar no mundo da moda e do estilo, elementos que mais tarde definiriam sua imagem como artista. Mesmo então, Fred se destacava por seu gosto extravagante e sua habilidade para combinar peças únicas, antecipando o icônico senso de estética que seria parte de sua marca registrada no Queen, a icônica proposta de casamento. O espírito brincalhão e romântico de Fred Mercury foi perfeitamente capturado em sua proposta de casamento a Mary Austin. Era o Natal de 1973 e o Queen estava apenas começando a ganhar reconhecimento na cena musical. Fred, que sempre tinha um senso teatral para os momentos importantes, decidiu que sua proposta seria memorável e criativa, de acordo com sua personalidade única. Ele entregou a Mary uma grande caixa cuidadosamente embrulhada. Ao abri-la, ela encontrou outra caixa, menor, e depois outra, e outra. Era como um jogo, uma série de surpresas dentro de surpresas. Finalmente, na última caixa, Mary encontrou um precioso anel de jade. Confusa, mas emocionada, ela perguntou a Fred em qual mão deveria colocar o anel. Com seu característico senso de humor, ele respondeu:
Na mão esquerda, porque quero que você se case comigo. Mary, chocada e feliz, aceitou com um simples sim. Embora seu relacionamento romântico tenha florescido, essa união nunca chegou ao altar. Com o passar dos anos, Fred começou a explorar sua identidade sexual, o que levou a uma transformação em seu relacionamento com Mary. Em 1976, Fred havia confessado sua orientação bissexual, e embora isso tenha marcado o fim de seu compromisso romântico, seu vínculo emocional permaneceu intacto, nas palavras de Mary. Demorei para processar, mas sempre entendi que o amor dele por mim era real, embora diferente do convencional. A proposta, no entanto, ficou como um símbolo do imenso carinho que Fred sentia por Mary. Embora não tenham se casado, seu relacionamento evoluiu para algo ainda mais profundo do que um casamento tradicional. Fred costumava dizer que Mary era a única pessoa em quem ele podia confiar completamente. E essa confiança ficou refletida em como mantiveram uma conexão tão sólida ao longo dos anos. O anel de jade que Fred deu a Mary continua sendo um dos objetos mais preciosos em sua vida. Mary conservou como uma lembrança tangível de seu relacionamento e, embora nunca o exiba em público, comentou em entrevistas que vê-la lembra do amor sincero que compartilharam. Jade, segundo as tradições, simboliza o amor eterno e a paz, uma escolha que refletia perfeitamente os sentimentos de Fred. O sucesso do Queen e o impacto na relação com o lançamento dos primeiros álbuns do Queen, a vida de Freddie Mercury começou a mudar drasticamente. Em 1975, a banda alcançou reconhecimento internacional com a Night at the Opera, que incluía a revolucionária canção Bohemian Rhapsody. Esse sucesso marcou o início de uma ascensão meteórica que posicionaria o Queen como uma das maiores bandas do mundo. No entanto, essa mudança na vida profissional de Fred também trouxe tensões significativas para seu relacionamento com Mary Austin. A fama veio acompanhada de uma agenda implacável, turnês internacionais, entrevistas constantes e uma avalanche de admiradores que exigiam a atenção de Fred. Mary, que sempre havia apoiado Fred nos bastidores, começou a notar que a dinâmica entre eles estava mudando. Quando ela voltava para casa do trabalho, ele não estava. Ele chegava tarde e nossa proximidade começou a se desvanecer, lembrou Mary anos depois. Embora tentassem manter a conexão, a distância física e emocional se tornou evidente. Fred, por sua vez, se encontrava dividido entre o mundo frenético da música e sua vida pessoal. Apesar de seus melhores esforços, a pressão da fama e as exigências de sua carreira afetaram seu relacionamento com Mary. Ela, a princípio, atribuiu as mudanças à crescente carga de trabalho de Fred, mas logo começou a suspeitar que algo mais estava acontecendo. A intensidade da vida pública de Fred criou barreiras que ambos acharam difíceis de superar. No entanto, mesmo em meio a essas dificuldades, a admiração mútua não desapareceu. Mary assistia aos shows do Queen, apoiando Fred da plateia, e ele, em seus momentos mais privados, continuava confiando nela como sua principal confidente. Este período, embora difícil, cimentou uma nova etapa em seu relacionamento, onde a amizade começou a tomar o lugar do romance. Durante essa época, Fred começou a usar seu icônico bigode, uma decisão estilística que inicialmente dividiu os fãs. Curiosamente, Mary foi uma das primeiras a apoiá-lo, comentando que o visual lhe dava um ar mais sofisticado. Este detalhe reflete como, mesmo quando suas vidas tomaram caminhos diferentes, Mary continuava sendo uma figura-chave nas decisões pessoais de Fred. A revelação de Fred sobre sua sexualidade. Em 1976, quando Queen estava no auge do sucesso, Fred Mercury reuniu coragem para compartilhar uma das verdades mais profundas sobre si mesmo com Mary Austin. O relacionamento romântico, que haviam construído com tanto cuidado e afeto durante anos, estava prestes a se transformar para sempre. Fred, em um momento de honestidade, confessou a Mary que era bissexual. No entanto, a reação de Mary foi surpreendentemente direta. Não, Fred, não acho que você seja bissexual. Acho que você é gay. Essas palavras, embora impactantes, não estavam carregadas de julgamento, mas de uma aceitação imediata, que só alguém que o amava profundamente poderia oferecer. Este momento marcou o fim de seu relacionamento como casal romântico, mas não foi o fim de sua conexão. Fred e Mary decidiram manter sua amizade, o que acabou sendo ainda mais forte do que seu romance.
Para Fred, a conversa foi libertadora. Admitir sua verdadeira identidade para Mary, a quem considerava sua alma gêmea, permitiu-lhe avançar em sua vida pessoal e profissional com maior autenticidade. Anos mais tarde, Fred expressou que aquele momento de honestidade tinha sido um dos mais importantes de sua vida. Apesar da separação, Fred insistiu em manter Mary por perto. Ele comprou um apartamento próximo para garantir que ela nunca estivesse muito longe. E continuou a incluí-la em sua vida cotidiana. Para Mary, aceitar essa nova dinâmica não foi fácil, mas ela entendia que sua relação com Fred transcendia os rótulos. Foi difícil, mas eu soube que sempre o amaria, não importando como nossa relação mudasse, lembrou Mary em uma entrevista. A revelação de Fred não apenas transformou sua relação com Mary, mas também com o mundo ao seu redor. Embora naquele momento ele não tenha falado publicamente sobre sua sexualidade, essa conversa privada foi o primeiro passo em direção à autoaceitação, um tema que mais tarde influenciaria sua música e sua vida. Embora Fred não tenha abordado abertamente sua sexualidade durante grande parte de sua vida pública, um dos primeiros sinais de seu orgulho e aceitação refletiu-se na capa do álbum Jazz de 1978, que incluía imagens de uma festa que celebrava a diversidade sexual. Isso foi uma sutil referência à liberdade que ele começava a abraçar em sua vida pessoal, em grande parte graças ao apoio de pessoas como Mary. A transição para uma amizade profunda. Quando seu relacionamento romântico chegou ao fim, Fred Mercury e Mary Austin começaram a construir uma amizade única, marcada por uma conexão emocional que desafiava qualquer definição convencional. Apesar de não serem mais um casal, Fred nunca deixou de considerar Mary como sua alma gêmea. Em uma demonstração desse vínculo especial, Fred comprou um apartamento próximo para Mary, garantindo que ela sempre estivesse por perto, mesmo quando suas vidas tomaram direções diferentes. Mary continuou sendo uma presença constante na vida de Fred, assistindo a shows e eventos, e estando sempre disponível quando ele precisava dela. Para Mary, essa nova etapa não foi fácil. Embora amasse profundamente Fred, ela teve que aceitar que seu lugar na vida dele havia mudado. No entanto, ela encontrou consolo no fato de que sua conexão emocional continuava tão forte como sempre. Em uma entrevista, Mary comentou: Fred e eu compartilhávamos algo que ia além do físico. Era um amor profundo que nunca desapareceu. Fred, por sua vez, confiava em Mary mais do que em qualquer outra pessoa. Ela se tornou sua confidente mais próxima. Alguém a quem ele podia recorrer com seus pensamentos mais íntimos e suas preocupações. Mesmo quando Fred começou novos relacionamentos, ele sempre fazia espaço para Mary em sua vida. Isso, segundo Mary, era um testemunho da confiança e do respeito mútuo que compartilhavam. À medida que a fama de Fred crescia, também aumentava a pressão de manter uma imagem pública. Nesse contexto, Mary se tornou seu refúgio. Um lembrete dos dias mais simples e autênticos de sua vida. Embora o mundo visse Fred como uma estrela inalcançável, Mary o conhecia como um ser humano com medos, inseguranças e sonhos. Essa perspectiva única fortaleceu sua amizade, tornando-a impenetrável diante das complexidades da fama e do sucesso. O testamento de Fred e seu legado para Mary. Quando Fred Mercury faleceu em 24 de novembro de 1991, deixou um testamento que surpreendeu o mundo. Nele, o líder do Queen havia disposto que Mary Austin recebesse metade de seu patrimônio, incluindo a emblemática mansão Garden Lodge em Londres, um lugar que ambos consideravam especial. Esse gesto não apenas refletia a confiança inabalável que Fred tinha em Mary, mas também o profundo amor e respeito que havia nutrido por ela durante toda a sua vida. Garden Lodge, uma residência de estilo georgiano com 28 quartos, não era apenas uma casa, era um santuário para Fred. Decorada meticulosamente com móveis e obras de arte que refletiam seu amor pela estética. Mary, que havia ajudado Fred a projetar o interior, entendeu imediatamente o valor emocional desse legado. Embora alguns amigos e familiares próximos tenham questionado a decisão de Fred, ele havia sido claro em seu testamento. Mary era a pessoa que esteve ao seu lado nos momentos mais importantes de sua vida, e por isso ele confiava plenamente que ela cuidaria de seu legado. Além da propriedade, Fred também deixou para ela uma parte significativa dos direitos autorais de sua música.
Isso significou que Mary continuaria recebendo rendimentos das icônicas canções do Queen, o que lhe permitiu manter a mansão e viver confortavelmente, sem a necessidade de trabalhar novamente. No entanto, essa herança também trouxe consigo uma grande responsabilidade. Mary se tornou a guardiã das cinzas de Fred, cumprindo seu desejo de manter em segredo seu local de descanso. Segundo relatos, Mary retirou as cinzas de Garden Lodge 2 anos após sua morte e as espalhou em um local que só ela conhece. A decisão de Fred de deixar tanto para Mary não foi uma surpresa para aqueles que entendiam sua relação. Para ele, Mary era mais do que uma amiga. Ela era sua família, sua confidente e seu apoio mais firme. Nas palavras de Fred, ela foi minha estabilidade. Ela me conheceu antes de o sucesso chegar e nunca mudou sua forma de ser comigo. Mary Austin, após Fred. Após a morte de Freddie Mercury, Mary Austin enfrentou uma vida completamente diferente. Ela havia passado mais de 2 décadas sendo o pilar emocional de uma das figuras mais icônicas do rock e agora precisava encontrar seu próprio caminho em um mundo que nunca deixou de associá-la a Fred. No entanto, Mary, sempre discreta e reservada, optou por se manter afastada dos holofotes e viver uma vida tranquila no Garden Lodge, a mansão que Fred lhe deixou em seu testamento. Mary encontrou consolo em seu papel como mãe. Ela teve 2 filhos com o pintor Pierce Cameron, Richard e Jade. Fred. Ele foi o padrinho de Richard, um gesto que sublinhava seu amor por Mary e sua família. Embora nunca tenha se casado com Cameron, Mary dedicou seu tempo a criar seus filhos e proporcionar-lhes uma vida estável. Mais tarde, casou-se com o empresário Nicholas Alford, mas essa união terminou em divórcio após 5 anos. Ao longo dos anos, Mary enfrentou críticas e especulações sobre a herança que recebeu de Fred. No entanto, ela sempre se manteve firme em sua decisão de honrar o legado de seu amigo. Cuidou de Garden Lodge e protegeu zelosamente sua privacidade, recusando-se a transformar a casa em um museu ou a compartilhar detalhes sobre o local onde espalhou as cinzas de Fred. Em uma entrevista, Mary explicou: Fred confiava em mim porque sabia que eu não cederia a expressões do mundo exterior. Esse foi seu último presente para mim, e eu cuido dele com todo o meu coração. Apesar de sua vida tranquila, Mary continuou sendo uma figura importante para os fãs do Queen. Alguns a veem como uma musa, outros como uma testemunha privilegiada da história da banda. Para Mary, no entanto, sua conexão com Fred sempre foi algo profundamente pessoal. Ele não foi apenas uma estrela do rock, foi um amigo, uma alma gênia, alguém que amei com todo o meu ser, declarou em uma rara entrevista. Em 2023, Mary decidiu leiloar mais de 1.500 itens pessoais de Fred, incluindo trajes icônicos, manuscritos de músicas e joias. Embora essa decisão tenha surpreendido muitos, Mary explicou que era sua forma de encerrar um capítulo de sua vida e permitir que os fãs celebrassem o legado de Fred. O leilão arrecadou mais de 60 milhões de dólares, consolidando ainda mais o impacto de Mercury no mundo. O leilão dos pertences de Fred. No ano de 2023, Mary Austin tomou uma decisão que surpreendeu o mundo e os fãs do Queen, leiloar mais de 1.500 pertences pessoais de Freddie Mercury. Esta coleção incluía trajes icônicos usados em apresentações, manuscritos de algumas de suas músicas mais lendárias, joia, e objetos decorativos de sua amada mansão, Garden Lodge. Para Mary, essa decisão não foi fácil. Em suas próprias palavras: Fred confiou em mim para cuidar dessas coisas, mas chegou um ponto em que senti que precisava colocar minha vida em ordem e deixar que esses objetos tivessem um novo significado para outras pessoas. O leilão foi organizado pela Sotheby's e atraiu a atenção de colecionadores e fãs de todo o mundo. Entre os objetos mais destacados estava uma coroa que Fred usou durante as turnês do The Magic Tour e o manuscrito original de We Are The Champions. Cada item não só representava um momento na vida de Fred, mas também o impacto cultural que ele deixou no mundo da música. Além disso, Mary, embora soubesse do valor emocional de cada peça, sentiu que este era o momento certo para compartilhar esse legado com aqueles que apreciavam o gênio de Mercury. Essa decisão também marcou uma mudança na narrativa de Mary em relação ao seu papel como guardiã do legado de Fred.
Durante décadas, ela protegeu zelosamente a privacidade de Garden Lodge das memórias que compartilharam lá. No entanto, o leilão permitiu que os fãs se conectassem com Fred de uma maneira mais tangível. As receitas da venda superaram os 60 milhões de dólares. E Mary garantiu que parte desses fundos seria destinada a causas beneficentes, algo que Fred teria aprovado. Entre os objetos leiloados, um dos que mais chamou a atenção foi um manuscrito com notas pessoais de Fred sobre a composição de Bohemian Rhapsody. Este documento mostrou o processo criativo por trás da canção, com linhas riscadas e alternativas para a letra. O manuscrito foi vendido por mais de $1 milhão, tornando-se um dos objetos mais valiosos do leilão, o lado íntimo de Freddie Mercury. Embora fosse conhecido por sua extravagância no palco e seu carisma avassalador, aqueles que o conheceram de perto descrevem um homem completamente diferente em sua vida privada. Em contraste com sua imagem pública, Fred era tímido, introspectivo e profundamente reservado. Essa dualidade surpreendia muitos, mas era uma parte essencial de sua personalidade que poucas pessoas, incluindo Mary Austin, chegaram a compreender completamente. Em sua vida pessoal, Fred valorizava a simplicidade e a autenticidade. Ele apreciava tardes tranquilas, no Garden Lodge, assistindo televisão ou compartilhando conversas com Mary. Seu círculo íntimo sabia que, apesar das festas e do glamour associados ao seu nome, Fred ansiava por momentos de normalidade. Segundo Mary, Fred era uma pessoa incrivelmente gentil. Em casa, ele não era a estrela do rock que todos viam. Era simplesmente Fred, alguém que queria se cercar de amor e tranquilidade. Sua timidez também se refletia em como ele lidava com sua fama. Embora fosse um dos artistas mais reconhecidos do mundo, Fred raramente dava entrevistas e preferia manter sua vida privada longe da mídia. Essa discrição não apenas o protegia, mas também lhe permitia manter um equilíbrio entre sua carreira e seu mundo pessoal. Uma das poucas pessoas com acesso total a esse lado íntimo de Fred foi Mary. Sua relação, embora tivesse evoluído do romântico para o amigável, continuava sendo um pilar de estabilidade para ele. Mary entendia a necessidade de Fred de ter um espaço seguro onde ele pudesse ser simplesmente ele mesmo, sem as pressões da fama nem as expectativas de seus admiradores. Apesar de sua timidez, Fred tinha um senso de humor único e adorava fazer piadas com seus amigos. Uma de suas favoritas era organizar jantares temáticos no Garden Lodge, onde ele mesmo selecionava as fantasias para seus convidados. Essas reuniões privadas eram sua forma de se divertir e relaxar, longe das multidões que o seguiam em sua vida pública. A relação de Fred com Mary até o fim transcendeu as convenções tradicionais. Mesmo nos momentos mais sombrios da vida de Fred, Mary permaneceu ao seu lado, demonstrando um compromisso e um amor que iam além do romântico. Quando Fred foi diagnosticado com HIV em 1987, Mary se tornou um de seus principais pilares de apoio. Durante os últimos anos de sua vida, sua presença constante lhe proporcionou conforto e força. Fred, que sempre foi reservado sobre sua saúde, confiou em Mary para lidar com os aspectos mais privados de sua doença. Passava longas horas com ele em Garden Lodge, certificando-se de que ele estivesse confortável e cercado de carinho. Mary lembrou que, mesmo em seus piores momentos, Fred nunca perdeu seu senso de humor nem seu espírito otimista. Ele era incrivelmente forte, mesmo quando seu corpo estava debilitado. Era uma lição de vida vê-lo enfrentar tudo com tanta dignidade. A relação entre Fred e Mary foi, em muitos sentidos, um casamento espiritual. Compartilharam amor, confiança e um entendimento mútuo que poucos chegam a experimentar na vida. Até o fim, Mary foi a pessoa mais importante na vida de Fred, e sua história conjunta continua sendo um exemplo de como o amor pode adotar muitas formas, todas igualmente significativas.